Então, vamos começar, né, falando um pouquinho, né, sobre a parte de desenvolvimento sustentável, de crescimento e sustentabilidade, né, esses conceitos. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre esses três conceitos, né, e como que eles se relacionam. Né? Então, é a continuação, né, do que a gente viu, né, da questão do desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano. A gente chega no desenvolvimento sustentável, que tem um contraponto, que é o decrescimento sustentável. Bom, começar então definindo o que é desenvolvimento sustentável. Então, segundo a definição mais aceita de desenvolvimento sustentável, né, que veio lá de 1987, né, no relatório Brundtland, né, o desenvolvimento sustentável é a satisfação das necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atender às suas. Então, a ideia é que você consiga se desenvolver, você consegue crescer, tanto de forma econômica quanto de forma humana, né? Então, tanto do ponto de vista dos bens e serviços, quanto do ponto de vista das liberdades, né? Que são as duas últimas perspectivas que a gente viu, que a gente consiga fazer isso, mas sem comprometer as futuras gerações. Né? Então, sem esgotar os recursos das futuras gerações, né? E permitir que elas consigam ter um padrão de vida e uma qualidade de vida tão boa quanto as gerações presentes. Né? Então, essa é a ideia básica do desenvolvimento sustentável. É você ter uma qualidade de vida crescente, mas que não comprometa as futuras gerações, ou seja, que pode se sustentar. Então, basicamente, a ideia é que eu tenha um progresso econômico e humano, mas que seja sustentável. Então, o que é esse sustentável? Que tem a característica de se sustentar, que tem a característica de continuar indefinidamente, que não é uma coisa que vai cair, que não é uma coisa que vai se esgotar. Né? Então, é algo que pode, pelo menos em teoria, se sustentar indefinidamente. Então, essa é a ideia básica de um desenvolvimento sustentável. É um progresso que se sustente. Bom, ele é o resultado, né, de uma perspectiva evolutiva que começou com o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, né, que é o crescimento no longo prazo, né, onde a gente se concentrava no PIB, né, se concentrava nos bens e serviços. Aí a gente partiu para o desenvolvimento humano, onde a preocupação central deixou de ser os bens e serviços, que eram meios, e passou a ser a liberdade, que era o fim. Né? Então, o objetivo era aumentar a liberdade das pessoas, aumentar as opções de escolha das pessoas. E aí veio o desenvolvimento sustentável, que continuou focado na liberdade, mas incorporando uma perspectiva ética, que é a liberdade não só da geração presente, mas também a liberdade das futuras gerações. Então, não basta eu garantir a liberdade para gerações futuras se para gerações presentes, se as futuras gerações não puderem usufruir dessa mesma liberdade. Né? Então, não é uma negação do desenvolvimento humano no sentido que eu vou deixar de olhar para a liberdade. A questão é que simplesmente eu quero que essa liberdade se mantenha, né, para as futuras gerações. Então, a grande diferença do desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento humano, né? Então, do ponto de vista do objetivo, é o mesmo, que é aumentar a liberdade. Então, em ambos os casos, eu vou buscar uma sociedade mais justa, e a justiça, nesse caso, é vista como uma sociedade mais livre. Né? Então, uma sociedade mais justa é uma sociedade que as pessoas são mais livres, têm mais opções de escolha. Mas, aqui eu vou incorporar uma questão ética que estava ausente do desenvolvimento humano, né? Apesar dos escritos mais recentes do Amartya Sen focarem nessa questão também do meio ambiente, né? Então, o que ele escreveu a partir lá dos anos 2000, ele fala coisas sobre o meio ambiente, mas o desenvolvimento humano lá da ONU, né, lá de 1990, ele não abordava essa questão ética da justiça inter e intrageração, ou seja, da justiça dentro de uma mesma geração. Todos devem ser livres, né, igualmente livres dentro de uma mesma geração, mas também as gerações futuras têm que ser tão livres quanto as gerações presentes. E é aqui que entra a perspectiva do desenvolvimento sustentável. E também a questão de outros seres vivos, né? A questão da biodiversidade, né? De você se preocupar com os animais, né? Também é uma questão que estava ausente no desenvolvimento humano,
né, mas que é uma preocupação do desenvolvimento sustentável, né? Deixar um pouco o foco só nos seres humanos, mas também olhar para a vida como um todo, né? Então, essas duas coisas é o que diferencia o desenvolvimento sustentável do desenvolvimento humano. E como resultado dessa preocupação ética que estava ausente, foi necessário incluir a dimensão ambiental. Então, né, o econômico, né, o desenvolvimento econômico olhava só para a economia, né, só para os bens e serviços. O desenvolvimento humano passou a olhar para o social, olhando o social sob o ponto de vista das liberdades, né, e o desenvolvimento sustentável tem que olhar para o ambiental também. Porque se eu esgotar o meio ambiente, se eu esgotar os recursos naturais, né, se eu mudar o clima, isso naturalmente vai impactar as futuras gerações. Então, a única maneira de eu salvaguardar as futuras gerações, né, de eu preservar as futuras gerações, é olhando para o ambiental. E aí vem o conceito de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é a característica de algo que algo tem, né, qualquer coisa tem de se sustentar. Então, se alguma coisa pode se perdurar, se pode continuar, a gente diz que ela é sustentável, né? Então, desenvolvimento sustentável é um progresso que continua, é um progresso que se mantém, né? Então, no caso, né, do desenvolvimento sustentável, a gente salva parte dos recursos naturais para futuras gerações. A gente preserva, né, alguns recursos naturais para as futuras gerações. Então, não é um crescimento desenfreado, não é um progresso desenfreado, é um progresso em que eu consiga ter eu guarde parte dos meus recursos para as futuras gerações, né? Então, se eu alcançar essa sustentabilidade, o meu desenvolvimento pode, em tese, continuar indefinidamente. Então, um desenvolvimento verdadeiramente sustentável é aquele que ele se propaga e ele pode continuar indefinidamente sem nunca se esgotar. Então, essa é a utopia do desenvolvimento sustentável, né? Que também não deixa de ser uma utopia, não deixa de ser algo que ainda que a gente está caminhando para ele, mas ainda não chegou nele, né? Então, é algo que é um desenvolvimento que pode continuar indefinidamente. Outro conceito importante aqui é o conceito de resiliência, né? Então, a resiliência, a ideia é que um desenvolvimento sustentável não força além da resiliência do planeta. E o que é a resiliência? A resiliência é a característica de algo voltar ao seu estado original. Então, é como se eu mexesse em alguma coisa e aquela coisa retornasse ao seu estado original. Então, esse conceito de resiliência é um conceito que vem da física, né? O conceito de resistência dos materiais, né? Então, de eu forçar o material e ele voltar ao seu estado original, né? Então, é um conceito físico que começou a ser aplicado na ecologia e hoje é aplicado até na psicologia, né? Se fala muito da resiliência humana, né? Que você consegue voltar, né, ao seu estado mental original depois de um trauma, né? Você aguenta os traumas da vida, né? Mas do que a gente quer representar aqui é a sustentabilidade do ponto de vista mais ecológico, do planeta poder voltar ao seu estado original depois que eu forçar alguma coisa para crescer economicamente. Então, a sustentabilidade não pode ir além da resiliência do planeta. Então, o desenvolvimento não pode forçar a resiliência do planeta. E como que eu consigo ter um desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável, ele vai se basear no tripé, que é o chamado tripé da sustentabilidade, ou triple bottom line, né? Que é você ter o tripé econômico, humano e ambiental. Alguns autores até vão dizer que esse tripé é insuficiente. Eu preciso ter outras dimensões que eu tenho que considerar, por exemplo, a cultura. Eu tenho que ter um tripé cultural, né? Eu não posso forçar a cultura, né, de uma sociedade, né? Mas são correntes não hegemônicas, né? Assim, o que é mais o que é mais enfatizado, né, é a sustentabilidade como um tripé mesmo, econômico, humano e ambiental, né?
e não esses outros pilares. Mas a ideia do tripé, essa representação como um tripé, é justamente essa. Se um dos tripés faltar, o conceito cai. Então, a ideia de sustentabilidade só funciona se eu tiver o tripé, né? Nenhum dos três pode faltar. Então, a ideia é que eu tenho que conciliar essas três coisas. Eu tenho que conciliar o crescimento da economia com o bem-estar social e a justiça social, no sentido das liberdades, né, de todo mundo usufruir de opções de escolha, e fazendo isso, preservando o meio ambiente. E aí tem duas coisas que a gente pode falar a respeito disso. Primeiro, né, a ideia de desenvolvimento sustentável se baseia num tripé: econômico, social e ambiental. Mas muitos trabalhos sobre sustentabilidade, muitas vezes esquecem o social. Muitas vezes a gente fala de sustentabilidade no sentido de ambiental, mas não é correto. Uma sustentabilidade verdadeira é o tripé. Tem que ter o econômico, social e ambiental. Então, esse é o primeiro ponto a se esclarecer. O segundo ponto é que muitos autores vão dizer que esse tripé é impossível, teoricamente impossível, porque vão existir trade-offs. E que muitas vezes, se eu apostar numa dimensão, eu vou ter que reduzir a outra. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a grande aposta do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade é a tecnologia. É a questão que vão surgir tecnologias que vão me permitir eu alcançar o tripé e fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, a tecnologia é a grande aposta, né, dos defensores do desenvolvimento sustentável. Mas, muitas vezes, se esquece do social quando se fala em desenvolvimento sustentável. Então, isso é bem comum. Trabalhos se referindo à sustentabilidade como sendo simplesmente ambiental. Não, sustentabilidade, para ser verdadeiramente uma sustentabilidade, eu tenho que ter os três. Senão, não é sustentabilidade. E outra crítica que se faz, né, que muitas vezes se defende muito o tripé na teoria, mas na prática está todo mundo sujeito ao econômico. Então, o econômico é sempre priorizado, né? E então também não seria verdadeiramente um tripé, né? Então, mas na teoria, desenvolvimento sustentável se baseia nesse tripé. Bom, uma perspectiva histórica, né? A gente tem aqui alguns marcos importantes do desenvolvimento sustentável, né? Em 1968, a gente tem o surgimento do Clube de Roma, né? Que foi um grupo de pensadores, né? Que se reuniu para discutir grandes problemas sociais, econômicos, né? E foram os primeiros a discutirem questões ambientais, né? Então, esse Clube de Roma que encomendou a pesquisa, né, da Donella Meadows sobre os limites do crescimento, né? E aí, lá em 1972, eles publicaram esse relatório chamado Os Limites do Crescimento, que foi a primeira vez que teve um trabalho, né, assim, em grande escala, que alertou o planeta para os perigos, né, do aquecimento global, né, e dos perigos que esse desenvolvimento que veio no pós-guerra, né, que veio no pós-segunda guerra, né, que era um desenvolvimento assim, que era a resposta a todos os problemas, né? Então, foi a primeira vez que se alertou, né, para os perigos que o crescimento econômico poderia ter, né? Aí, em 1983, né, graças a esse relatório dos limites do crescimento, a ONU fez uma comissão chamada Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Essa comissão era presidida pela Brundtland, pela Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega. E aí, em 1987, essa comissão publicou um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que ficou para sempre conhecido como Relatório Brundtland, que era o nome da primeira-ministra da Noruega, que presidia a comissão. E lá no relatório Brundtland veio a definição de desenvolvimento sustentável que a gente adota até hoje, né? Que eu comecei a apresentação falando ela.
Em 1992 veio a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a primeira grande reunião de líderes mundiais, né, para falar de meio ambiente. Né. Lá foi publicada a Agenda 21, né, que eram metas, né, para se atingir, né, para conduzir para o desenvolvimento sustentável. Em 1995 começou as conferências das partes, né, as COPs, né, conferências anuais, né, para se discutir questões do aquecimento global. E numa das conferências das COPs, né, veio a assinatura do Protocolo de Quioto, né, que vários países se comprometeram a reduzir as emissões de gás carbônico, com exceção dos Estados Unidos, né, que não assinou. Outro marco importante foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram assinados em 2000, né, e que foram atualizados em 2015, e hoje são as ODS, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, né, são metas, né, objetivos para se ter um desenvolvimento sustentável, né. E também a gente tem duas conferências que foram continuações da Eco 92, né, que é a Rio+10, ocorrida em 2002 na África do Sul, e a Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro em 2012, né, que foram comemorando os 10 anos dessa primeira conferência Eco 92 e os 20 anos. Né. Então, alguns marcos aqui importantes, né, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Então, o Clube de Roma que eu comentei, né, formado por pessoas ilustres, né, para debater assuntos ligados à política, economia e meio ambiente, né. Então, ele foi fundado em 1968, né, por esses autores aqui, né, o Aurélio Pesei, né, que é um industrial italiano, o Alexander King, né, o pesquisador escocês, né. Inclusive, acho que o Fernando Henrique chegou a fazer parte do Clube de Roma em determinada época. E aí eles patrocinaram, né, a pesquisa feita pela Donella Meadows, né, que essa aqui a foto dela. Esse aqui é um deles, né, acho que eu acho que é o Aurélio Pesei, né, que foi o fundador do Clube de Roma, né, e essa pesquisa publicou em 1972 o relatório Os Limites do Crescimento, né, foi chefiado, né, ela era do MIT, né, a Donella Meadows, né, e ela usou modelos computacionais, né, a computação ainda estava emergindo na época, né, mas para se fazer simulações, né, a respeito do impacto do crescimento econômico e do crescimento populacional sobre o meio ambiente. Então, basicamente, a ideia é, se a gente continuar como está, né, como estava nos últimos 50 anos, o que vai acontecer com o planeta? E o resultado foi alarmante, né? O planeta simplesmente não iria suportar. Né? Então, foi a primeira vez em que se chegou a uma conclusão de que a coisa não estava indo bem. Bom, aí em 87 veio a origem do termo. Reinaldo, quer comentar alguma coisa? Professor, eu queria. É uma dúvida que eu tenho, porque nesse relatório do limite do crescimento, ele atestava, né, que se continuasse do mesmo segmento que estava até então, que o mundo literalmente ia acabar, né? Você tem, como o próprio nome diz, né, o limite do crescimento. Mas, assim, apesar disso, o meio ambiente até nesse período até piorou muito mais do que ele já tinha levantado. E ainda assim, o planeta, apesar de tudo, ainda consegue sobreviver, né? Então, eu não vejo muita crítica, né, a respeito desse cálculo que foi feito, né, que se o planeta continuasse da mesma forma, que ele ia realmente acabar. Por que não se fala muito sobre isso? Porque a sociedade naquela época já mudou bastante, né? Então, de certa forma, houve muitos avanços de 72 para cá, que são 50 anos, né? Houve muitos avanços tecnológicos e políticos, né? Esses vários que eu citei, né? Eco 92, né? Que fizeram com que isso não se concretizasse, né? Então, de certa forma, foi um relatório no momento em que não se olhava para o meio ambiente, no momento em que essa preocupação simplesmente não existia. Então, realmente, não se concretizou 50 anos depois muito porque se trabalhou muito para que não se concretizasse. Hoje a questão acho que é outra, não é se ela estava errada ou certa, a questão é será que foi suficiente?
Mas realmente não se concretizou, né? Porque foi um marco de algo que gerou um movimento, né? Gerou uma resposta, né? E que gerou muita tecnologia, muito avanço político, muito avanço tecnológico que não permitiu que aquilo se concretizasse. Sim. Ou senão, professor, assim, perguntando de outra maneira, talvez, né? Será que não foi superestimado também esse relatório, não? Também, assim, é o que tinha na época, né? De estudos, etc., né? É o que Não tinha que na ele época. esteja errado. Eu entendo que o relatório foi importante. É. Mas, assim, ele era muito alarmante, né? Realmente, assim, assustador. Era assustador. E gerou um movimento, né? Eu nem comentei, né, mas que tem os defensores do crescimento econômico desenfreado que falam que as mudanças climáticas não existem, né? Então tem muito. Também tem uma corrente, do mesmo jeito que tem uma corrente não hegemônica do decrescimento, também tem uma corrente não hegemônica desse pessoal que fala que o meio ambiente, né, que isso é tudo uma teoria da conspiração, né, que isso não existe. Né? Então, mas pode ser que talvez, né, se hoje se refizesse essas pesquisas, talvez não chegasse a algo tão alarmante. Né? Mas o fato é que o mundo hoje é diferente do mundo que era naquela época. Então, houve uma mudança tecnológica e muito ocasionada por essa primeira pesquisa. Né? Então, por isso que ela é um marco importante. Perfeito. Obrigado, professor. Então, graças a esse marco importante, veio, né, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, que foi instituída em 1983. Foi a primeira vez que a ONU, né, entrou na jogada. Né? A ONU, que foi criada lá depois da Segunda Guerra, foi a primeira vez que houve uma preocupação realmente ambiental. Né? E se criou uma comissão que foi chefiada pela Gro Harlem Brundtland, né, que é a primeira-ministra da Noruega, né, que está a foto dela. E aí veio o relatório Brundtland, o famoso relatório Brundtland de 1987, que na verdade o título oficial dele é Nosso Futuro Comum. Essa é a capa dele, né? E lá veio a definição clássica de desenvolvimento sustentável que perdura até hoje, né? Então, na verdade, aqui está mais de 30 anos, né? Mas na verdade quase 40 anos, né? Desde que essa definição foi criada, e quase 50 anos desde que veio o relatório Os Limites do Crescimento, lá em 1972. Né? Então, já muito tempo se passou, né, e muitos avanços foram feitos. Aí vieram as conferências que eu já citei, né? Primeiro a Eco 92, a primeira grande conferência, né, corrida no Rio de Janeiro. Né? O nome oficial dela é Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, né? Mas conhecida como Eco 92, né? Foi uma grande comoção, né? Quando houve essa comissão lá em 92, né? Foi um grande marco, né? Algo realmente importante, né? Contou com 172 países e ela foi repetida depois, né? Na África do Sul, em Joanesburgo, em 2002 e de novo no Rio de Janeiro, em 2012, né? Que é conhecida como Rio+10 e Rio+20. Né? E outro marco importante, né? Eu falei um pouco das COPs, né, do protocolo de Kyoto, mas eu não vou entrar em tantos detalhes. Pode falar, Rinaldo. Professor, eu acompanhava antes as contas nacionais do Brasil e eu via que a Noruega ela até enviava dinheiro, né? Em espécie mesmo, enviava dinheiro para ajudar na preservação da Amazônia, né? E esse relatório, né, do Brundtland, né, que é dessa primeira-ministra da Noruega, é um marco também na questão da sustentabilidade, né? Hoje, ainda a Noruega é o local, assim, é o país no mundo que mais se destaca nessa questão ambiental, de sustentabilidade. Tem os estudos provêm de lá, né? Lá ainda é um celeiro, um pensamento desse setor ou não? Mas não só lá, acho que a União Europeia como um todo se desenvolveu muito bem, né? Mas lá assim, na Noruega, os países nórdicos, né, como um todo, é um lugar onde tem bastante avanço sobre isso, né? Então, é um lugar, como eles já são muito desenvolvidos, muito ricos, né, um alto IDH, né, é um lugar onde se fala disso, né, de uma maneira mais séria, né? Então, realmente lá, essa questão sustentável está bem avançada na Europa, né? Muito mais nos Estados Unidos, por exemplo. Então,
Realmente, onde você vai achar, onde mais se caminhou foi na União Europeia, principalmente no norte europeu. Bom, então, outro marco, né, foram os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né? Hoje a gente se fala muito das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas muita gente não sabe, né, que começou com as ODMs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Que surgiram lá em 2000, né? E eram 8 objetivos só, e que se desdobravam em 22 metas, né? E eles foram assinados por líderes mundiais, né? Por intermédio da ONU, né? Com metas que deveriam ser atingidas até 2015. Qual foi o resultado das ODMs, né? Muitas foram atingidas, até de uma maneira muito mais... muito melhor do que o esperado, né? Se avançou em muitas coisas, né? Muito melhor do que o esperado, porque a tecnologia avançou nesse sentido, né? E outras coisas tiveram um desenvolvimento muito mais tímido, né? Mas o fato é que 2015 acabou, né? E aí precisou ter uma atualização, e aí sim surgiram as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não eram mais 8, agora eram 17, né? Que foram lançados em 2015, para serem atingidos até em 2030, né? E aí não eram só 8, eram 17 objetivos, né? Que se desdobravam em 169 metas, né? Para serem atingidos até 2030, né? Então, os ODMs eram erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria para o desenvolvimento. Então dá para ver aqui, né, que desses 8 objetivos, 6 são mais sociais, né? Só um, que é bem vago, né, garantir a sustentabilidade ambiental, é o 7º, né? E não tem nada também muito econômico, né? Então, as ODS, né, já são muito mais... refletem muito mais o conceito de sustentabilidade, o conceito de que eu tenho que ter o tripé, né? Então, quais são as ODS, né, que agora são 169 metas, né? E aqui eram 22, né? Primeira, erradicação da pobreza, erradicação da fome, dividiu aquele primeiro em 2, né? Saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, aí água limpa e saneamento, que é uma coisa tanto ambiental quanto social, né? Energias renováveis, né? Aqui já está bem por ambiental, né? Então, uma coisa mais palpável, né, de como atingir esse... Quer dizer, investir em energias renováveis. Aqui, empregos dignos e crescimento econômico. Então, eu não posso prescindir do econômico, eu tenho que também ter um ODS para crescer economicamente e gerar empregos. Inovação e infraestrutura, também bem ligado ao econômico. Redução das desigualdades, né? Aqui focado em gênero, aqui é desigualdades em geral, né? Tem uma sociedade mais igualitária e menos desigual. Cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, pensando na cidade, né? Nesse conceito de uma cidade sustentável. Consumo responsável. Então, aqui também como consumir, né? Questões, né, mais ambientalmente corretas, né? Então, aqui não fala em redução do consumo, mas fala em ter um consumo responsável, né? Combate às mudanças climáticas, aí da preservação da vida, né? Então tem um dedicado à vida aquática, outro dedicado à vida terrestre, paz e justiça, né? Então também questões políticas, né? De não gerar violência, né? De ter uma paz, né? E também aqui repete aquele da ODM, né? Que para atingir essas metas eu tenho que ter parcerias e tenho que ter, né, um consenso global, todo mundo caminhando junto, né, para conseguir esses objetivos, essas ODS, né? Bom, é fácil atingir essas 17, né? Será que essas 17 realmente nenhuma delas se contradiz, né? Será que eu consigo, né? Então, na verdade, assim, para a gente ter um balanço completo só em 2030, né? Mas a ideia é que o desenvolvimento sustentável eu tenho que, de certa forma, apostar em tudo de uma vez, sem priorização. Então, eu tenho que ter crescimento econômico, empregos dignos, infraestrutura,
né? Então, as ODS estão aí como metas, né, que os países, né, se comprometeram a atingir. Isso do ponto de vista mais macro, né? Mas a sustentabilidade também se reflete de um ponto de vista mais micro, do ponto de vista mais da gestão, né? Então a gente tem a gestão da sustentabilidade, que é uma coisa que a gente faz muito aqui, né, na engenharia de produção, né, na nossa área de sustentabilidade, né? É falar de coisas que as empresas podem fazer, né, para contribuir para esse desenvolvimento sustentável, né? Então a gente tem vários conceitos, por exemplo, o 3R, né? Conceito de reduzir, reutilizar, reciclar, né? Então até foi perguntado sobre a reciclagem, né? Então a reciclagem não é algo para o decrescimento, é algo para o desenvolvimento sustentável, né? Então é uma perspectiva de você continuar se desenvolvendo, né, sem forçar a resiliência do planeta. Uma das maneiras de fazer isso é investindo na reciclagem, na reutilização, ou mesmo na redução no sentido de eu ser mais eficiente, né? De eu conseguir, né, gastar menos, né, menos matéria-prima, menos energia, menos água para conseguir produzir, né? Então essa é uma das apostas, né? E isso eu vou conseguir reduzir a geração de lixo, né, reduzir a geração de resíduos. Eu tenho a ACV, né, o conceito de ACV, tem até uma disciplina do programa sobre isso, né, que é você começar a avaliar os produtos do berço ao túmulo, né, de você conseguir, você avaliar os impactos, né, tem toda uma metodologia que foi desenvolvida sobre isso, para você avaliar os produtos desde a extração de matéria-prima até o descarte, né, onde que ele vai ser descartado, vai ser no lixão, né, o quanto que isso vai gerar de impacto, né, então hoje a gente tem metodologias para fazer isso, e à medida que a gente consegue quantificar os impactos, a gente consegue também gerar pressões, né, para que se melhore, né, para que se tenha produtos mais sustentáveis, né. O conceito de ecodesign, né, de você já produzir o produto pensando no seu descarte, né, nos seus impactos, né. Então, graças a essa análise do ciclo de vida, a gente já consegue projetar produtos mais sustentáveis, né. Também uma linha muito forte do programa, né. O Daniel trabalha com isso, o Carlos, né. Então, vários professores trabalham nessa linha do ecodesign. Na produção em si, a gente tem o conceito de P mais L, né, produção mais limpa, né, de você conseguir, né, minimizar o consumo de matérias-primas, água, energia, né, na sua produção. A cadeia de suprimentos verde, né, até foi citado aqui a disciplina do Adriano, né, que trabalha com isso, de você ver a sustentabilidade não só no ponto de vista da sua produção, mas da cadeia como um todo, né, de você comprar de forma mais limpa, de você ter fornecedores ambientalmente sustentáveis, né? Certificações, né, são importantes. A mais importante é a ISO 14000, né, que são requisitos que as empresas têm que ter, né, para ganhar essa certificação, requisitos, né, em termos de padronização voltados à gestão ambiental, né, para você ganhar esse certificado. E muitas empresas só compram de fornecedores que têm a ISO 14000. Muitos países eu só consigo exportar se eu tiver a ISO 14000, né? Então isso é bem importante, né? Ter essas certificações. Eu tenho índices, né? Até foi a leitura complementar do livro, né? O ISE, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, né? Que é uma tentativa de você quantificar pela própria Bolsa de Valores, né? Não só o impacto ambiental, mas o impacto sustentável das empresas, né? Então, isso também foi um marco importante, né? E muitos investidores, aqui pensando nos investidores, muitos investidores só investem, só colocam o seu dinheiro, não onde se gera só maior rendimento das ações, mas também onde se tem maior sustentabilidade, né? Então, isso passou a ser uma preocupação. Tanto que muitas bolsas de valores começaram a desenvolver índices de sustentabilidade, né, empresarial, né? E tem o conceito de responsabilidade social corporativa, né, aqui mais voltado para o social, né, que é esse conceito das empresas terem que ter uma responsabilidade social, né, com seus funcionários, com todos os seus stakeholders, né, que a gente fala, né, com seus clientes, com seus funcionários, com a sociedade que está em volta, né. Então, muitas empresas investem em projetos sociais, né, isso passou a ser importante também para o marketing das empresas, né. Bom, então tudo isso são
que eu não vou entrar em detalhes, nem é do escopo dessa disciplina, né? Porque, como eu falei, vocês têm disciplinas no programa sobre cada um desses esmiuçado, né? Mas a ideia é como do micro surgiram tecnologias, a gente pode chamar isso de tecnologias, né? Porque tecnologia é conhecimento. Né? Então, tudo isso são avanços em conhecimentos que permitiram caminhar para um desenvolvimento sustentável. Né? Então, a gente tem ações no macro, né? Que são as ODS, coisas que os países entraram no acordo para atingir, que geraram ações no micro, né? Ações das empresas, ações das cidades, ações, né? Que permitiram caminhar para esse desenvolvimento sustentável. Né? Então, a aposta é a tecnologia. Né? A aposta do desenvolvimento sustentável é a tecnologia. Mas a questão que fica é a seguinte: foi suficiente? Né? Foi... por mais que tenha tido avanços desde lá do relatório, né, da Meadows, né, do relatório dos limites de crescimento, a sociedade hoje é diferente da sociedade de 50 anos atrás, né? Então, aquela catástrofe que foi prevista não aconteceu graças aos avanços tecnológicos, mas será que foi suficiente? Então, muitos autores vão dizer que não. Né? Muitos autores vão dizer, primeiro, que o desenvolvimento sustentável é impossível, porque o tripé ele não se sustenta, porque existem trade-offs entre as três dimensões, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra bem, né? Então, para fazer uma coisa bem, eu tenho que abrir mão de outras, né? E o que se vai dizer é que o que nunca se abre mão é o econômico. Né? Então, uma frase, né, desse autor chamado Allier, né, bem marcante, né, mesmo que o crescimento continue disfarçado como algo sustentável, ele levará a humanidade ao colapso. Então, o que se afirma é que o desenvolvimento sustentável é só um discurso. Né? E porque o que é priorizado é sempre o econômico. Não que é como 50 anos atrás e que simplesmente essa preocupação não existia. Essa preocupação hoje existe, né? Gerou tudo isso aqui, né? Mas ainda subordinado ao econômico. Né? Então, é um desenvolvimento sustentável possível, não é uma sustentabilidade possível, não ainda uma sustentabilidade alcançada, né? Como o Sandro bem falou. E outra frase, né? É bastante improvável que a inovação tecnológica, então, novamente, a tecnologia e a inovação tecnológica é a grande chave do desenvolvimento sustentável. E o que esse autor, né, o Huetin, vai falar é que é bastante improvável que a tecnologia possa ser direcionada ao mesmo tempo ao aumento da produção e à defesa do meio ambiente. Então, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Claver, quer comentar? Sim, né, nessa frase do Huetin aí, ele se esqueceu do social, né? Você chamou a atenção alguns slides atrás. Então, é um dos exemplos em que ele se esqueceu do social, né? Porque ele fala que é impossível conciliar o econômico com o meio ambiente, mas não basta conciliar esses dois, tem que conciliar três, né? Tem que conciliar também o social, né? Então, é mais um ponto aí para eu poder conciliar. Outras questões, né? Então, tem a questão de fundo teórico, que é impossível, né, eu conciliar, e tem a questão de cunho mais empírico, né, que é a questão de que muitos autores vão dizer que essa promessa de desenvolvimento sustentável simplesmente não foi cumprida, né, porque os objetivos de desenvolvimento do milênio, né, que já foi feito o balanço, né, do que deu certo e o que não deu, né, foi tido avanço, mas muito mais lentos do que o esperado. Né. Então, como eu falei, algumas coisas avançaram muito mais do que o esperado, né, outras avançaram muito menos do que o esperado. Então, tudo depende de para onde a tecnologia foi. Né? E a tecnologia foi para onde o econômico puxou. Né? Então, ao mesmo tempo, tem previsões de mudanças climáticas, né? Ainda tem o IPCC, né? Que é o que faz esse estudo das mudanças climáticas. Né? E a questão é que
Por mais que não seja tão catastrófico, né, como era 50 anos atrás, né, a gente ainda tem o consumo de energia aumentando, né, a gente ainda tem falta de consenso sobre as reduções de gases de efeito estufa, né, as políticas de combate às mudanças climáticas ainda são fracas, né. Então se teve avanços, mas a questão é que foram tímidos diante do que seria realmente necessário, né. Então, é onde estão as críticas ao desenvolvimento sustentável. Então, tem uma crítica de ordem mais teórica, que é impossível ter o tripé, porque existem trade-offs, e tem umas críticas mais práticas, no sentido de que muito se falou, pouco se fez. Bom, e aí, como resposta a isso, veio a ideia de decrescimento sustentável, né, que basicamente é que eu preciso diminuir a economia de forma controlada, por isso que se chama um decrescimento sustentável, de forma planejada, para que eu consiga resolver problemas sociais e problemas ambientais, né? Então a ideia é que eu só vou conseguir alcançar essa melhora no meio ambiente, essa melhora no social, se eu abrir mão um pouco do econômico, né? Então essa é a ideia base por trás disso. Então foi uma resposta a uma suposta falência do modelo de desenvolvimento sustentável, mas sempre deixando claro que decrescimento sustentável não é uma recessão, né? Recessão é um fenômeno de curto prazo, de quando a economia diminui de forma descontrolada, né? Então, o termo sustentável deixa clara essa diferença, né? Então, não é uma recessão. Então, o decrescimento sustentável é gradual, não é da noite para o dia, né? Não é uma coisa violenta, é planejado e não continua indefinidamente. Ele chega num ponto em que estabiliza, né? Chega lá na tal da economia do estado estacionário, em que ele simplesmente estabiliza. Então, só para enfatizar a diferença, né, a recessão é uma desaceleração da economia sem planejamento, gera um monte de problemas sociais, por exemplo, desemprego, né, fome, né, então, pobreza, né, então, a mais famosa, né, ocorreu lá no início dos anos 30, né. Recentemente a gente teve aí em 2008, né, a crise lá nos Estados Unidos, né, no mercado imobiliário, né, também foi uma grande crise, né. Teve a pandemia, né, outro exemplo de uma grande recessão, né, que gerou vários problemas sociais. Né. Então, recessão sempre gera problemas sociais. Um decrescimento, que é uma coisa que sempre é bom enfatizar, é uma coisa que não existe, que só existe no papel, só existe na teoria. Um decrescimento, né, seria uma redução gradativa. O foco não seria o PIB, né, o PIB seria uma consequência, não o objetivo, né, mas seria uma consequência das pessoas diminuírem o consumo, diminuírem horas trabalhadas, né, e de terem uma maior qualidade de vida. E aqui a tecnologia é uma aliada, né, então a tecnologia aqui é um salto, algo que acontece de repente sem nenhum planejamento. Aqui a tecnologia é aliada justamente para eu possibilitar um modelo econômico que permita, né, que todo mundo sobreviva, né, que quem é dono dos fatores de produção, né, quem é dono das empresas sobrevive e tenha lucro, ao mesmo tempo que quem trabalha também consiga ter emprego, trabalhando menos, consumindo menos, né, e tendo uma vida mais simples, mas não necessariamente uma vida ruim, né. A tecnologia hoje já permite que eu consiga ter uma vida consumindo menos, mas uma vida boa, né? Muito diferente do que era, né, séculos atrás. Né? E o decrescimento sustentável não quer dizer que ele vai continuar indefinidamente. Ele vai decrescer até o ponto em que estabiliza. E também não é um decrescimento para todo mundo. Alguns países mais pobres precisam crescer e não decrescer. Né? Então a ideia é você se manter num ponto em que não força a resiliência do planeta. E aí um grande marco do decrescimento, né, foi essa conferência do decrescimento sustentável que ocorreu lá em 2008 em Paris. Né. Foi um grande congresso, né, onde tiveram mais de 90 apresentações acadêmicas sobre o tema. Né.
sobre diferentes aspectos, né, teóricos e práticos do decrescimento, e lá se começou a esboçar uma declaração de decrescimento sustentável. Eu vou postar para vocês lá no grupo de WhatsApp um documento de 2 páginas só, né? E ele foi publicado no Journal of Cleaner Production, né? Que acho que muitos de vocês conhecem, né? E lá tem as várias os fatores, né, do que seria necessário para ter um decrescimento, né? E desde então as conferências estão ocorrendo a cada 2 anos em diferentes localidades, né? Então já foram em vários locais, né? Mas essa aqui em 2008 foi a primeira. E nessa declaração, né, que foi publicada lá na Cleaner em 2010, né, até 2022 já tinha 34 citações, né? Então, primeiro lá se definiu o que é decrescimento sustentável, né? Então, a definição que a gente pode entender é um processo de transição voluntária, né? Então, não é na porrada, não é na revolução, né? É um processo de transição voluntária que visa a construção de uma sociedade mais justa, participativa e ambientalmente sustentável, que tem como objetivo atender às necessidades humanas básicas, garantir um elevado nível de qualidade de vida, reduzir o impacto da economia no meio ambiente. Uma coisa importante aqui, esses 3 objetivos do decrescimento, eu posso dizer que eles são os mesmos do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável também vai procurar atender às necessidades humanas básicas, gerar um elevado nível de qualidade de vida e de reduzir o impacto da economia no meio ambiente. A diferença é como fazer isso, né? O decrescimento vai buscar fazer isso reduzindo um pouco o consumo, e o decrescimento vai apostar até que a tecnologia permita fazer isso, com progresso constante, né? Mas os objetivos não diferem muito. Então, algumas bases do decrescimento sustentável. Então, a ênfase deve ser na qualidade de vida e não no consumo, né? Então, realmente, a ênfase do crescimento econômico era o consumo. Era você realmente aumentar a produção de bens e serviços. A ênfase do desenvolvimento humano era a qualidade de vida, né? Mas a qualidade de vida, para o Amartya Sen, né, dependia do consumo, né? Então não dá para você ter qualidade de vida, não dá para você ter desenvolvimento humano e liberdade sem ter consumo. Aqui já fala que o consumo não é tão importante, né? E que a qualidade de vida deve ser mais importante do que o consumo. E aqui a qualidade de vida deve considerar coisas, por exemplo, como tempo livre, né? Como você ter tempo para descansar, né? Tempo para você curtir sua família, coisa que no mundo, né, de consumo desenfreado, às vezes eu não tenho. Satisfação das necessidades básicas de todos, né? Então isso não é porque eu tenho um decrescimento que as pessoas vão passar fome, né? Nada disso. As necessidades básicas têm que continuar sendo mantidas, mas o que a gente tem hoje é muito além das necessidades básicas, né? Redução da dependência da atividade econômica, então eu vou depender menos da economia, né? E com isso eu vou conseguir ter mais tempo livre, porque eu vou trabalhar menos, eu vou conseguir fazer mais trabalhos não remunerados, né? Mais voluntariado, vou ter mais tempo para convivência da família, para convivência com outras pessoas, vai ter um senso de coletividade maior, né? Então, para isso depende também, esse decrescimento depende dessa visão mais coletiva e menos individualista, né? É algo que sem isso eu não consigo ter. Eu vou ter um aumento da saúde individual e coletiva, né? Então, a aposta é que eu realmente consiga, né, ter uma maior qualidade de vida que me permita ser mais saudável em todos os sentidos, né? Tanto uma saúde como indivíduo, quanto uma saúde coletiva, né? Uma saúde da sociedade. Então, é uma mudança social baseada em políticas e ações individuais e coletivas. Então, as pessoas têm que mudar, mas também eu tenho que ter políticas públicas que levem a isso, né? Senão nunca vou conseguir atingir. E tenho que ter um consenso para fazer isso, né? Não pode ser, como eu falei, na porrada, né? Então, não pode ser uma coisa impositiva. Então, e depende de ações individuais e de ações coletivas, né? E aí, algumas coisas que eles querem atingir: autorrealização, um maior equilíbrio, maior cidadania, maior generosidade, um não materialismo, né? Então, não
depender tanto das coisas materiais, né? Então, eu olhar para a vida além da economia, além dos bens e serviços, né? E com maior equidade, maior democracia, maior respeito aos direitos humanos, respeito às diferenças sociais, né? Então, são coisas aqui que se aproximam muito do desenvolvimento humano também, né? Então, mas eu vou fazer isso não por um desenvolvimento, mas por uma redução da economia. Então, essa é a ideia básica por trás dessa questão do decrescimento sustentável. E aí a gente tem as duas abordagens, né? A perspectiva francesa e a perspectiva da economia ecológica, né? A perspectiva da francesa é uma coisa mais lá dos anos 30, né? Que veio, né, nesse viés mais marxista, né? E como uma resposta à crise lá de 29 que eu citei, né? Que foi uma grande recessão, né? A ideia é que, vamos dizer, o desenvolvimento nos levou ao colapso, nos levou à fome, nos levou a... Né? Então, essa ideia de um desenvolvimento, eu preciso repensar isso, repensar a sociedade. Né? Então, esses teóricos lá dos anos 30 pensavam mais nessa ideia de reformar a sociedade. Né? Então, eles faziam muito uma crítica ao desenvolvimento. Né? Então, eles defendiam uma mudança estrutural na sociedade. Mas veio a Segunda Guerra, a economia voltou a acelerar e se esqueceu um pouco disso. Mas aí veio lá o relatório da Meadows, né, os limites do crescimento, gerou o desenvolvimento sustentável, e aos poucos se começou a ter críticas ao desenvolvimento sustentável, e aí veio um segundo momento do decrescimento, que foi essa perspectiva da economia ecológica, né, que é mais recente, que veio aí dessa conferência aí de 2008, né? Então é uma perspectiva mais moderna de decrescimento, que tem uma perspectiva mais ecológica, né? Esse primeiro momento, essa primeira fase não tinha essa... É ainda anterior ao relatório da Meadows, né? Então ainda não se falava nada em meio ambiente aqui, né? Então os motivos eram outros, né? Por mais que a proposta fosse parecida, né? Os motivos eram outros, né? Aqui a lesminha, né, o símbolo lá do pessoal do decrescimento é essa lesminha. Né? Você ir devagar, né? Devagar e sempre. Então o decrescimento, a francesa, né? Por que ele chama francesa? Porque muitos dos teóricos que propuseram viviam na França, né? E o objetivo era mudar a sociedade moderna, né? Realmente fazer uma grande mudança social, né? Em busca de uma economia mais simples, né? Uma economia de subsistência, voltada para a qualidade de vida, solidariedade. Né? E muitas das coisas que estavam lá na declaração de decrescimento, lá que foi publicada lá em 2008, algumas palavras já estavam aqui, né? A ênfase na qualidade de vida, a ênfase na solidariedade. Né? Mas, então, e para isso eu deveria superar a economia. Eu deveria, né, não mais estar voltado ao crescimento econômico, mas eles ainda eram muito vagos em como se fazer isso. Né? Então, a crítica aqui era mais ao desenvolvimento, mais essa ideia de que eu precisava progredir para sempre, né, do que a sustentabilidade, que era algo que não se falava até então. Né? Então, a crítica vinha muito nessa perspectiva de será que a gente realmente precisa de um progresso, precisa de um desenvolvimento constante para sempre, né? Então a crítica deles veio nisso, mas não foi muito para frente. E aí veio a economia ecológica, né? Que aí sim já está mais ligada à ideia do colapso ambiental e a crítica à sustentabilidade, né? A crítica ao fracasso, ao suposto fracasso do desenvolvimento sustentável. Pode falar, Hugo. Oi, professor. Só a gente, acho que eu estou com um pensamento aqui, antes da gente entrar na economia ecológica e sobre o decrescimento, eu não sei, ele já foi observado esse fenômeno? Não. Ainda não. Porque eu fiquei pensando assim, a gente fala em decrescimento, mas imagina, são poucos os países que são desenvolvidos hoje, né? A maioria estão em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo, não sei se vai servir ou não, vamos pegar Paraguai, exemplo. Como é que eu vou falar no decrescimento para o Paraguai, entendeu? Ele nem se desenvolveu ainda. Isso não faria muito sentido, né?
Nessa Como é que primeira eu aplico essa teoria em grande parte ainda do globo que ainda não se desenvolveu, sabe? Eu não consegui fazer esse paralelo. Como a gente aplicaria isso em grande escala? Não teria Não, como. não é todo mundo que tem que decrescer. Ah, entendi. Só os países ricos. Tá. Países pobres têm que crescer. Normal. Estando por fora, então, desta Sim. teoria. Vão crescer expandindo indústria e tudo mais, aumento de economia. Exatamente. Vamos dizer, no método tradicional. É que nesse primeiro momento nem se falava muito disso, porque eles eram muito vagos ainda. Eles falavam, a gente tem que mudar a sociedade e tal, mas ainda não chegou nesse detalhe. A partir desse momento da economia ecológica, aí sim já se fez essa diferença entre quem precisa decrescer e quem precisa crescer. Tá. Aí já se avançou um pouco mais nisso. Reinaldo? Obrigado, professor. Nada. Professor, esses países nórdicos, né, lá da Europa, tem algum que está disposto a fazer esse teste aí? Muito provavelmente não. Então, muito provavelmente não. É difícil, né? Porque o cara tem que deixar de ganhar. Não é que ele tá perdendo, ele tem que deixar de ganhar, né? Então... E mesmo o pessoal, quem defende o decrescimento são teóricos, né? São pesquisadores e pensadores. E todo mundo fala que nunca esse decrescimento vai dar certo se um país só fizer. Tem que ser global, tem que ser uma economia global, porque hoje a gente está tudo globalizado, né? Um país compra do outro. Então um país resolve decrescer, mas outros países estão crescendo, não vai dar certo. Então tem que ser algo global para funcionar. Não daria certo se um único país fizesse. Então não tem nenhuma perspectiva de nenhum país fazer isso. Então tá só na teoria, tá só na utopia mesmo. Nenhum país fez, nenhum país vai fazer tão cedo. Se é que vai fazer um dia. Tudo depende do que vai acontecer daqui para frente, do quanto o desenvolvimento sustentável realmente vai dar certo, vai produzir realmente coisas boas que permitam a gente melhorar o planeta. Bom, a economia ecológica, né, eu vou citar Reinaldo. Não, professor, não é só para... assim, em termos macro, eu acho um pouco complicado mesmo, né? Mas em termos microeconômicos, né, eu até conheço algumas pessoas que têm empresas que, por exemplo, já não trabalham na sexta-feira, já não está pensando mais, sabe, em ganhos monetários, sabe? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um consultório odontológico. Sexta-feira ele não trabalha mais. E tem um monte de gente querendo que ele atenda, sabe? Só no último caso, assim, questão de urgência, mas não trabalha na sexta. Eu tenho outros aqui que eu sei que não trabalham no sábado mais. Por exemplo, tem uma empresa de troca de pneus, né? Alinhamento, balanceamento, essa coisa. Sábado ele não trabalha mais. É só de segunda a sexta. Né? O estudo que ele fez é em função de ter qualidade de vida, né? Legal. Eu acho que todo mundo que faz isso, né? Você está certo. Todo mundo que faz isso, de certa forma, tá dentro de uma perspectiva de decrescimento. Mas ainda uma perspectiva pessoal, né? Se todo mundo resolvesse fazer isso, concordasse fazer isso, a gente realmente teria uma sociedade. Mas também não é uma coisa tão absurda, você está certo. Não é uma coisa que tem gente que faz dentro das suas possibilidades, né? Dentro do que é possível, sem perder qualidade de vida, né? Você pode abrir mão de ganhos que você teria em função de uma qualidade de vida. Que mesmo, por exemplo, quem sai de São Paulo para ir para o interior, para ter mais qualidade de vida, mesmo ganhando menos. De certa forma, está gerando um decrescimento, né? Tá gerando menos bens e serviços, menos renda, né? Para uma maior qualidade de vida. Então, de certa forma, ele tá em nível pessoal, né? Numa perspectiva de decrescimento. Você está certo. A ideia é que se a gente consegue fazer isso ampliado por uma sociedade, né? Aí que está o ponto. E é interessante, professor, que essas iniciativas, né, desses colegas que eu citei, assim, de forma intuitiva, né? Eles, em momento algum, né, estão seguindo um pesquisador, leram alguma coisa a respeito, né? Sim. É do senso comum do dia a dia mesmo, né? Mas é isso mesmo, não estão seguindo nenhuma escola, foi simplesmente algo que veio a partir deles, né? Mas a ideia do decrescimento é essa, você teorizar em termos de coisas que acontecem, né? Você tentar pensar em como isso poderia se expandir, né? Mas legal, foi legal a sua intervenção, Reinaldo. Acho que
que agora ficou um pouco mais claro o que é isso, né? Mas é isso mesmo, é esse tipo de sociedade, né, que eles buscam atingir. Né? Então, a perspectiva da economia ecológica, né, veio, né, a partir de alguns pensadores, né, e aí, diferente da perspectiva francesa, que era muito política, né, e tinha um viés muito marxista, né, essa aqui é muito mais teórica, né, então veio lá desde da Meadows, né, então, por exemplo, esse autor aqui, o Nicolas Georges Skourogen, né, ele era... Ele usava modelos físicos, né? Ele usava coisas de termodinâmica, de entropia, para prever o aquecimento global, né? E ele previa, precisa decrescer, não tem como, né? Não tem modelo matemático que torna a sustentabilidade possível, né? Então, alguns autores dessa tal da economia ecológica, né, vão vir nessa linha de tentar provar matematicamente que a sustentabilidade seria algo que não teria que não seria possível, né? E que eu precisaria, né, começar a decrescer. Então, a ideia, né, do decrescimento seria ele teria um caráter transitório, né? Então, o decrescimento aqui ele não continuaria para sempre, e eu tentaria atingir uma economia de estado estacionário. E essa economia de estado estacionário, né, esse cara aqui propôs, né, o Herman Daly, né, inclusive ele faleceu em 1922, na época que eu escrevi o livro ele ainda estava vivo, né, mas ele propôs essa ideia de economia de estado estacionário, que é uma situação em que o PIB fica estável, né, e levemente flutuante. Né, e aí, como o Hugo perguntou, né, alguns países, para atingir esse estado estacionário, vão precisar decrescer, outros vão precisar crescer. Né? Então, quem é pobre vai precisar crescer, e quem é rico, né, vai precisar decrescer, né, para atingir esse estado estacionário, que é um nível de renda que não força a resiliência do planeta. E como eu falei, né, ele depende da tecnologia. Se a tecnologia aumentar, esse estado estacionário que era aqui pode passar para cá. Então, eu vou permitir ter um consumo maior, né, se a tecnologia me permitir. Mas a ideia é que eu não vou mais priorizar um aumento, um progresso desenfreado. Né? Eu vou restringir a minha economia ao que é tecnologicamente possível. Então, essa é a ideia de estado estacionário. E ela é flutuante porque não dá para estabilizar exatamente. Né? Então, alguns anos ela vai ser um pouco maior, outros anos um pouco menor. Né? Então, ela vai ficar oscilando em cima de uma linha central. Né? Então, essa é a ideia de economia de estado estacionário. E já teve alguns avanços, né, de até se calcular o quanto que seria essa economia de estado estacionário. Então, teve um grupo de pesquisadores, né, lá da Holanda, chefiado por esse cara aqui, né, o Hueting, né, o Ref Hueting, né, que até uma curiosidade, ele além de pesquisador ambiental, ele foi, né, também outro que faleceu depois que eu escrevi o livro, ele foi pianista de jazz, né. Então, se vocês digitarem no YouTube o nome dele, vocês vão ver vários discos que ele gravou, né. Então, mas ele chefiava esse departamento de estatística ambiental lá na Holanda e ele desenvolveu uma metodologia para se calcular essa renda ambientalmente sustentável, né, que ele define como o nível máximo de renda per capita que os recursos ambientais ficam disponíveis para as futuras gerações. Então, a renda ambientalmente sustentável seria a renda da economia de estado estacionário. Então, a economia de estado estacionário flutuaria em torno dessa renda ambientalmente sustentável, né? Que, como eu falei, ele depende da tecnologia disponível. Né? E ele chegou à conclusão que ela seria muito inferior à renda atual, né, de países ricos, né, como os Estados Unidos. Então, para esses países, a gente precisaria ter um farto decrescimento. Reinaldo? Professor, esse ponto aí que ele, né, tenta estimar, né, seria, por exemplo, o ponto de inflexão da curva da função de produção?
Eu não sei, eu não li a fundo sobre a metodologia para fazer isso. E nem teve nenhum aluno meu que fez, né? Então eu não sei exatamente como que ele chega nesse valor, mas ele chegou numa metodologia. Ok. Mas eu não vou saber te responder exatamente como isso é feito, viu, Reinaldo? Eu não entrei nesse detalhe, não. Ok, obrigado. Mas ele chegou no valor, né? E acho que eles ainda fazem isso, né? Então é um assunto interessante para se aprender, né? E para ver como que eles fazem isso, como que eles chegam nessa renda, né? E seria um referencial, né? Interessante de como que a gente está, né? Em referente ao que seria possível, né? Bom, mas o decrescimento também, né? Não está isento de críticas, né? E as críticas até são maiores que o desenvolvimento sustentável. Como eu falei, o desenvolvimento sustentável ainda é a teoria dominante, né? Então, o decrescimento hoje ainda é um corpo muito fragmentado, né? Cheio de análise, cheio de ideias, cheio de artigos, que ainda não é uma teoria assim firme, né? Hoje ele é mais um slogan do que realmente um corpo teórico totalmente definido, né? Então, não teve nenhum trabalho técnico sobre o assunto, né? Até porque não houve nenhuma sociedade que fez isso, né? No máximo, como o Reinaldo citou, são exemplos pessoais, né? Mas ainda é muito vaga, né? Ainda é muito ambígua, né? E muitos são céticos que esse decrescimento é possível porque não tem o interesse, né? Então, quem teria o interesse hoje em decrescer, né? Então, como eu falei, só se realmente a sociedade mudasse a um ponto em que isso seria inevitável, né? Mas seria algo muito complicado da gente conceber, né? E isso dependeria de um consenso global de todos os países, né? Não daria para um país só ir nessa linha se todo o resto não fizesse isso, né? Então, eu precisaria coordenar diferentes países para isso dar certo, né? Então, mas, como eu falei, não é uma coisa que eu defenda, que eu quero que vocês defendam essa bandeira do decrescimento, né? Mas a ideia é apresentar essa teoria não porque ela é hegemônica, né, e porque muitos acreditam nisso, mas mais porque para vocês terem uma visão crítica sobre o desenvolvimento sustentável, né? Que é uma coisa que a gente vai defender, né? Até porque é uma linha de pesquisa aqui do programa e a maioria das pesquisas de vocês dessa linha estão em função do desenvolvimento sustentável, né? Mas é importante nunca perder de vista essa visão mais crítica sobre o assunto. Maravilha, então, acho que era isso. Vou pausar aqui a gravação.